Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Pois é, gente, quando a gente fala para vocês que a esquerda está em desalinho, que eles estão em desespero, eu sei que tem muita gente que não acredita. Eu vou passar algumas informações para vocês aqui. Observe você que nós estamos num ano de eleição. Nós vimos aí duas grandes derrotas do governo lá no Congresso. Primeiro derrubaram o veto da dosimetria, né? Embora o Lula disse que não vai, ele tem que assinar, né? Dar o parecer final, ele disse que não vai fazer isso. Porém, é uma coisa assim mais simbólica, porque o próprio Davi Alcolumbre pode fazer isso, e o Lula já falou que vai deixar que ele que faça, porque ele mesmo não vai. É uma coisa assim mais ou menos igual o Bolsonaro fez, que disse que não ia entregar a faixa de presidente para o Lula, e deixou para uma outra pessoa fazer isso, ele mesmo não fez. Só para explicar para vocês. Mas a situação dele, gente, é realmente desesperadora. Eu vou soltar primeiro aqui uma situação que eu vou passar para vocês. Olha essa situação aqui, são tantas picuinhas que eles têm que resolver. Lembrando que esse ano é um ano de eleição e eles têm que se preocupar com a campanha eleitoral, sabendo também que, eu mostrei até ontem, né, que não é invenção, não é nada, segundo pesquisas, gente, o Lula, quando a gente fala em pesquisa, não é só pesquisa oficial não, a gente vê isso, né? Muita gente acordando, muita gente vendo que realmente o cara está fazendo uma bagaça no país. E no vídeo da tarde vai ser mais uma prova, porque eu vou falar mais uma desgraça que esse cara arrumou aí para as pessoas que estão esperando a aposentadoria. Mas isso é no vídeo da tarde, tá? Olha essa situação aqui, ó. Brasília em pânico. André Mendonça pede à Polícia Federal lista de autoridades com foro privilegiado envolvidas no caso Master. Ou seja, ministros, parlamentares, todo mundo que estiver envolvido com o caso do Banco Master, ou seja, todo mundo que tem foro privilegiado, que é obrigatoriedade do ministro, do STF, ele quer que caia na mão dele para ele saber o que ele vai fazer. Dá uma olhadinha nessa matéria. Vamos falar sobre o caso Master. A Polícia Federal tenta fechar uma lista com nomes de autoridades com foro privilegiado que podem estar envolvidas de alguma forma com o caso. Esse foi um pedido, uma cobrança do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para a equipe de investigação da Polícia Federal, para saber quem são as autoridades com foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função que estão dentro do inquérito do Master investigado pela Polícia Federal aqui em Brasília e também aí em São Paulo. O que já há neste momento dentro dessa força-tarefa montada pela Polícia Federal para fazer esse levantamento são algumas citações de que seriam alguns deputados federais, senadores, um governador e também alguns ministros da Suprema Corte. Seriam, que eu digo, porque a PF ainda não tem elementos para comprovar de que essas mensagens do Daniel Vorcaro com a então noiva Marta Graff realmente são dessas pessoas que seriam citadas. Por isso que há esse levantamento, esse trabalho intensificado da Polícia Federal para fechar essa relação. E como que a PF está trabalhando para fechar esse levantamento que foi cobrado pelo ministro André Mendonça, com base também nos celulares apreendidos com Daniel Vorcaro. Foram 8 desde o fim do ano passado. 2 já foram periciados e há ainda outros 6 começaram a ser analisados pela Polícia Federal. Mensagens, e-mails e também trocas de fotos estão sendo analisadas pela Polícia Federal para saber se há de fato relações com alguns políticos. Mas na avaliação de alguns investigadores da Polícia Federal também, Carol, apenas estar em festas, encontros na casa, jantares na casa do Daniel Vorcaro, como a gente já citou aqui também durante o Novo Dia, não significa um conluio em tese com as fraudes bilionárias do Banco Master. Por isso que precisa avançar ainda mais nessa investigação e a PF está fazendo esse relatório informativo. Outro ponto também que pode e deve ajudar bastante a Polícia Federal nesse quebra-cabeça dessas pessoas com foro privilegiado é justamente a delação do Daniel Vorcaro. Há uma expectativa já apontada aí pela defesa dele de que ele vai entregar nesta semana a proposta de delação premiada com alguns personagens e também anexos à Polícia Federal. Também há uma outra que não se pode esquecer, que é do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que foi preso pela Polícia Federal na 4ª fase da operação e está tentando também uma colaboração premiada. A defesa dele já informou ao Supremo Tribunal Federal que ele quer colaborar com as investigações e pediu uma transferência. Então, tudo isso montando um quebra-cabeça, a PF está tentando colocar as peças-chave no seu local para enviar
um relatório ao gabinete do ministro André Mendonça. E por que isso é importante? Porque, com base nesses nomes, ou caso a PF não consiga fechar esses nomes, o caso pode sair do Supremo Tribunal Federal. O caso só está na Suprema Corte por algumas citações a alguns políticos com foro privilegiado, justamente para evitar uma possível anulação do caso, se não correr esse processo na instância necessária, na instância responsável, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, a PF, finalizando... O detalhe, ontem o Marcel Van Hatten e mais 2 parlamentares de direita, eles foram suspensos por 60 dias, mas tinha parlamentar de esquerda que pediu por 90, né? Por 60 dias, por conta daquela treta, não sei se vocês vão lembrar, que os parlamentares de direita sentaram no banco, na cadeira da presidência do presidência da Câmara, do Hugo Mota, né? Porque ele não queria pautar aquela questão da anistia, eles ficaram com raiva e sentaram ali. Para início de conversa, né? O próprio Hugo Mota não estava, abandonou mesmo a Câmara, né? Não estava indo na Câmara já uns 3 ou 4 dias, e aí por isso que eles sentaram lá e disse que ele também não ia sentar ali enquanto não pautasse a anistia. Acabou que veio a polícia, deu uma treta do caramba. O Nicolas Ferreira foi agredido por uma parlamentar de esquerda, que para ela também não deu nada. Mas para ele, desses todos que estavam ali, que inclusive eles falaram, se eu for penalizar, tem que penalizar todo mundo. Mas a gente sabe que eles pegam sempre aqueles, né, os principais. E um deles, que é um dos melhores parlamentares, um dos melhores deputados federal que a direita tem, que é o Marcel Van Hatten, ele e mais 2, eles sempre dão assim o exemplo. Não, o exemplo vai ser... E pegaram esses 3... e suspenderam por 60 dias. Marcel Van Hatten disse que vai tentar recorrer e tal, inclusive o advogado, o Dr. Jeffrey Chiquini, está na frente para tentar resolver, mas eu acredito que não vão conseguir, né? Porque a turma lá, quando se une... gente, a esquerda, quando se une com essa maldição, porque a esquerda em si, ela é fraca. Em todos os parâmetros, ela é fraca, tá? Só que a maldição do Brasil, como eu sempre falo aqui, é o tal do Centrão. O Centrão com republicanos, esse próprio União, Brasil, tem uma turminha aí do centro, gente, que é uma maldição, porque esses caras jogam, é igual uma faca de 2 gumes, né? Eles jogam dos 2 lados. E eles se uniram para derrubar, para suspender o Marcel Van Hatten, mas esses 2 parlamentares. Vocês estão entendendo como é que é? A gente não pode contar com essa turma. Mas resumindo, eles disseram que essa suspensão é uma coisa inconstitucional, que no meu entendimento não houve nada demais, é uma coisa, já teve parlamentares também falando, né, que aquilo ali é a casa do povo, e eles não fizeram nada mais do que fazer política na casa do povo, né? Enfim, então vocês estão vendo aqui a treta. São coisas que a gente não está vendo, mas o ministro André Mendonça, gente, tá mandando ver com esse negócio do Banco Master. Ele não está de brincadeira, vai levar os celulares do Vorcaro para Israel e para os Estados Unidos para fazer estudo profundo e para não ter risco, né, de sumirem com dados importantes. Então a coisa não está de brincadeira. Eu quero falar uma outra situação para vocês, que é o seguinte: o desespero do Lula, eu falei para vocês que o Lula ia jogar pesado, né? E ele começou a jogar. Olha, ele agora fez um novo Desenrola Brasil, né, que agora eles titularam como Novo Desenrola Brasil 2. Qual é a intenção dele aqui? A intenção dele é trazer o povão para ele, né? Então, outro dia desse mesmo mostrei que o Brasil, hoje, as famílias brasileiras estão todas endividadas. Isso que, inclusive, gente, faz parte do joguinho deles. Eles fazem a coisa no país ficar ruim, né, para depois eles tentarem ajudar. Mas foi eles mesmos que causaram isso. Vale lembrar que o Lula já está há 4 anos administrando o Brasil. E a situação só piora. Aí agora, como é ano de eleição, e toda vez que tem ano de eleição ele vem querer botar bala, docinho na boca das pessoas, ele vem com esse papinho de novo desenrola. Mas mesmo assim, olha, juro de 2%. Quem é aposentado, se entrar no site desses bancos aí, de tipo Itaú, né, que é o Itaú, normalmente é o Itaú, mas Bradesco, qualquer um desses aí, que se você for fazer um empréstimo com desconto direto lá no banco de origem, né, tipo desconto em folha, o juro é de 1,6, 1,8, menor do que o próprio governo está dando nesse desenrola. Vocês estão entendendo a situação? Eles tinham que fazer isso sem juro nenhum. Aí ele agora está fazendo, mas está quebrado também, né? Como é que vai fazer? Pois é, mas isso aqui é uma enganação, né?
Mas tem um detalhe aqui nessa matéria aqui que eu vou passar para vocês, é que o Lula disse que o Brasil está quebrado por causa do próprio povo. Dá uma olhadinha nessa situação aqui, gente. Então as pessoas vão perdendo a noção do endividamento, e eu conheço muita gente assim, muita gente. Sabe, o cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequena... Eu preciso parar. Ele disse que conhece muita gente que faz isso, né? Ele mesmo é um. Ele pegou o Brasil com 54 bilhões no caixa. Está devendo trilhões. Ele gasta mais do que ganha. O outro viajava e ficava em hotéis simples. Até em hotel de quartel, hotel doado por alguém, que alguém, dorme aqui. Ele, ou enquanto não era isso que ele bancava com o próprio dinheiro do governo, ele ia para hotéis simples. Esse cara aqui esbanja a cada viagem que ele faz. Primeiro que a comitiva dele é 3 vezes maior do que a do Bolsonaro. 2, 3 vezes maior. Só aí você vê. Comitiva, quando eu falo, são as pessoas que seguem ele. É muita gente. São muitos quartos de hotéis. E tudo hotel de luxo. Ele é um. Ele diz que conhece alguém, é ele mesmo. E tem gente que não entende essas coisas, fica votando, apanhando esse bobão aqui. Vamos lá, continuando. Só para vocês. Uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero social. Então... Olha, o cara fica... É sempre a mesma coisa, que o povo não se liga, né? O povo que eu digo, esse povão que apoia esse cara aqui. Ele fica 4 anos no poder. Quando tá chegando o finalzinho do 4º ano, que tem eleição, ele vem com esses papinhos, desenrola, botijãozinho de gás, não sei o que, tenta baixar imposto, que nem baixar imposto ele nem baixou, né? Baixar imposto ele não baixou. Ele sempre vai tentar fazer alguma coisa para dizer que ele está fazendo um bom governo. Teve uma época aí que a Dilma estava no governo, da Dilma, se eu não me engano, ele veio com a tal de zero imposto na linha branca, que era geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, e fizeram para o governo, fez propaganda. O governo agora, você pode comprar sua geladeira, reformar sua casa, e o povo, vamos lá, e todo mundo comprando geladeira. Quem não lembra disso? Se eu não me engano, em 2011, 2012. Então, é sempre assim para enganar o povo. E o povo, otário do jeito que é, o povo que eu digo, essa gente que vota nesse cara. Entra ano, sai ano, século, o povo não aprende. E o Brasil no buraco. O Brasil tá no buraco. E de tarde eu vou mostrar um vídeo mostrando para vocês. Agora eu vou terminar o vídeo aqui, que a gente começa falando que a situação do Lula é crítica, que ele tá todo enrolado, que eles estão preocupados. Olha só. Ministros de Lula brigam em reunião após pesquisas apontarem vitória de Flávio Bolsonaro. CNN, não é mentira. Porque se eu vim aqui falar, olha gente, é mentira. Quem me segue sabe que eu não tô aqui de brincadeira. Beleza, eu sei que vão acreditar no que eu falo. Mas tem muita gente que assiste o vídeo, que o vídeo é aberto, né? Que vem de historinha, para não ter apurrinhação, eu mostro, esfrego na cara. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. 1 minuto e meio. Teve cobrança também, cutucada com vara curta na onça, sabe assim? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, estava apresentando ali o que o governo fez e acabou perguntando para o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, perguntou, a população sabe dessas entregas? Vamos dar uma olhada. Repito, minha dúvida, Sidônia, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco, comparar e mostrar. O povo tem um direito de conhecer esses números, esses dados. Esses ministros, esses integrantes do governo apontam isso desde que Flávio Bolsonaro começou a despontar nas pesquisas. Eles dizem, olha, a comunicação tanto do PT quanto do próprio governo, a comunicação oficial, não estão acompanhando o ritmo do crescimento de Flávio Bolsonaro, ou pelo menos do desempenho do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser o principal oponente do presidente Lula. Por várias vezes, não foi somente essa que a gente viu agora, Rui Costa quase que alfinetava ali a condução dos trabalhos por Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação. Fazia essa pressão dizendo quase que de forma indireta, mas isso vem de uma avaliação também do Palácio do Planalto, não é só do ministro Rui Costa, que a comunicação está morna, sendo que a gente está num ano eleitoral. Gente,
Os caras estão preocupados e estão batendo cabeça. Eu tenho falado para vocês, muita gente não acredita e eu gosto de mostrar. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para você nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. O vídeo da tarde está muito interessante, principalmente para você que está aí aguardando, né, uma posição do INSS, está aguardando sua aposentadoria, um BPC Loas, muito interessante. Também, mais uma vez, desmascarando o governo. O governo faz de tudo para não dar o dinheiro que é de direito do povo. Você vai entender isso no vídeo da tarde, tá bom? Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.